Aqui se falou até agora do usuário de droga. E eu vou dar uma olhada em quem não é usuário de droga. E tenho para dizer para os senhores quais são as respostas de um adolescente que não usa droga. Por que ele não usa? E as respostas são sempre as mesmas. Porque faz mal e porque é proibido. A minha apresentação vai se centrar na coisa do proibido. Porque esses adolescentes que não usam droga evocam que o fato de ser proibido é um dos elementos que seguram a experimentação. Então, o conceito do proibido está intimamente ligado à percepção de risco. E esse, senhoras e senhores, é um conceito nodal em dependência química. Pode-se dizer que quanto maior for a percepção de risco, menor será o consumo. Caso inverso, quanto menor for a percepção de risco, maior será o consumo. A indústria da maconha sabe disso. E, justamente por isso, insiste na bobagem da maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. Existe canabidiol, que é útil para algumas poucas doenças e bastante raras. Mas o que é? A indústria da maconha insiste em maconha medicinal para baixar a percepção de risco. Baixando a percepção de risco, aumenta o consumo. Aliás, o deputado Osmar Terra já falou sobre a jararaca, né? E do veneno da jararaca, deputado, se isola uma substância, captopril, que Vossa Excelência citou, mas também, recentemente, estão pesquisando a crotoxina, que é outra substância da jararaca, que agora está sendo experimentada no tratamento do câncer. E ninguém diz jararaca medicinal e muito menos se pleiteia de ter até 3 jararacas em casa. Então, eu acho que nós devemos colocar as coisas nos devidos lugares. E o que está bem documentado sobre a percepção de risco? Notem vocês que no Brasil, a idade do primeiro consumo de drogas ocorre com 13,7 anos de idade. Porque há um consenso, e em geral por maconha, que maconha não dá nada. E se não dá nada, eu quero usar. Toda vez que nós diminuímos a percepção de risco, aumentamos o consumo. Aqui citaram há pouco a situação dos países latino-americanos, que permitiram a legalização da maconha. É pena que não tem um apontador aqui, mas vejam vocês, ali tem Argentina, Chile e Uruguai. Desde que foi legalizado, principalmente no Uruguai, a maconha, o consumo disparou por adolescentes. Então, esse gráfico está publicado desde 2018, se não me falha a memória, está ali a referência, né? Não é discurso, é dado. Quer dizer, o consumo disparou depois que foi legalizado. E aqui tem a comparação. Vocês vejam o primeiro ponto com o último, aumenta o consumo na medida que diminui a percepção de risco, também no Uruguai. E o que acaba acontecendo? Vamos pegar de novo o nosso vizinho aqui, o Uruguai, né? Eu, como moro no Rio Grande do Sul, passo férias no Uruguai, conheço muito bem o país, né? Se você pegar qualquer parâmetro epidemiológico de consumo de drogas, ali na barra vertical em preto está o momento que a maconha foi legalizada no Uruguai. Vejam vocês que desde então o consumo não para de aumentar, né? E quais são as consequências da legalização da maconha, da cannabis, né? O aumento do uso, muito bem documentado, Estados Unidos, Uruguai, Portugal. Portugal não teve aumento do uso, teve aumento da gravidade do uso, né? E aumento dos problemas decorrentes desse uso. Já foi falado aqui, psicose, dependência de drogas, queda do rendimento escolar, internações hospitalares, intoxicações de crianças e acidentes de trânsito.
a escalada da droga, se o brasileirinho que experimenta a droga aos 13,7, e notadamente a maconha, se ele experimenta a maconha antes dos 14 anos, aos 16 ele vai querer experimentar cocaína. Então, essa lei que em alguns lugares legalizou a maconha, eu acabei de dizer, eu conheço a situação uruguaia, a violência lá não é que aumentou, explodiu depois da legalização. Né? Explodiu. E eles não sabem mais o que fazer com isso. Né? Então, o que demonstra os dados a seguir das consequências do uso de drogas, notadamente da maconha? Né? O uso de cannabis, depressão e ansiedade. Né? Isso é uma meta-análise muito rigorosa, e vejam vocês que tanto para a ansiedade quanto para a depressão, né, o usuário de maconha tem de 2 a 3 vezes mais chance de ter depressão, de ter transtorno ansioso, do que não usuários. Então, se nós queremos diminuir internações psiquiátricas, uma boa forma é baixar o consumo de drogas. Como baixar o consumo de drogas, estamos discutindo hoje à tarde. E o negócio da maconha, o deputado Osmar Terra já evocou isso, né, está claramente associado ao aumento da ideação suicida e aumento vigoroso na tentativa de suicídio. Vejam vocês a linha de baixo, é quase 5 vezes mais frequente tentativa de suicídio em jovens que usam maconha contra jovens que não usam. Cannabis e psicose. Psicose ocorre com maior frequência em usuários de cannabis. E qualquer uso de cannabis aumenta em 40% a chance de quadros psicóticos. E, independente de cannabis, 340%. Quer dizer, nós não estamos falando de água que passarinho bebe. Estamos falando de droga. Né? Usuários de cannabis tendem a apresentar psicose antes dos não usuários e a ter mais recaídas e hospitalizações. Nós, sinceramente, não sabemos mais onde colocar doentes porque não tem leito psiquiátrico nesse país. E estamos fabricando cada vez mais pacientes psiquiátricos decorrentes do uso de drogas. Está aí a referência para os que quiserem. E quanto à violência, eu vou pegar um dado singelo, a violência no trânsito. No Uruguai, nosso vizinho, aumento de 60,4% em acidentes de trânsito e 52,4% em mortes no trânsito depois que a maconha foi legalizada. E o doutor Ronaldo Laranjeira já citou o estado do Oregon, nos Estados Unidos, foi o 4º estado a legalizar a cannabis e descriminalizar o porte de arma, coisa que nós estamos discutindo nessa PEC. Né? O que ocorreu? Está aí a notícia do Estadão, no fim de semana passado. Oregon, nos Estados Unidos, está recriminalizando as drogas, entendo por que, diz ele, agora de março de 2024. Quer dizer, eles já fizeram esse experimento e já mostraram que não deu certo. Para que nós vamos repetir isso? Do conjunto desses dados, o que eu posso concluir? Primeiro, descriminalizar o porte de drogas é rebaixar a percepção de risco e, com isso, aumentará o consumo de drogas. Aos pacientes pegos portando drogas, deve-se oferecer a alternativa de tratamento. E, como disse o deputado Osmar Terra, é muito importante que seja clareado que ninguém é preso nesse país por estar consumindo maconha. Quem vai para a cadeia por causa de maconha é porque está traficando maconha.